Bem-vindo a mais um podcast Me Ajuda Cibele. E hoje eu vou reprisar algumas perguntas que eu respondi no JFM com a minha amiga Cláudia Costa, da Rede Árvore da Vida. E eu vou trazer um pouquinho as perguntas que ela me fez, porque a gente teve um tempinho menor para a gente responder. Então hoje eu vou tentar explicar um pouco com mais de tempo todas as dúvidas que ela trouxe para a gente, tá? Então, como identificar se a sua empresa ou startup está apta para diluir capital? Essa é uma pergunta que quase ninguém me faz porque eu sou captadora de recursos. Então, essa é uma pergunta que o Diego geralmente responde dentro das imersões da Hyped. Como que você identifica se a sua empresa está apta ou não para diluir capital? Então, primeiro, vamos relembrar. Quais são as fontes de captação de recursos? Fundo perdido, financiamento em banco, investimento anjo e recursos próprios. Então, você consegue juntar dinheiro dessas formas para você desenvolver o seu projeto dentro da sua empresa. Quando é que você sabe se a startup está pronta para diluir capital? Primeiro, você vai identificar se ela foi feita para ser herdada ou se ela foi feita para receber investimento ou se ainda ela foi feita para ser vendida. Nos casos de herdada ou falida, que também é uma modalidade, né? A empresa ela também pode falir. Então, quando você tem uma empresa que vai ser herdada, você geralmente não dilui capital. Por quê? Você vai preservar o seu patrimônio para os seus filhos, né? Então, esse é o conceito de herdar a empresa. E aí você precisa formar os seus herdeiros para que eles consigam multiplicar patrimônio e gerir a empresa. Então, existem formas de fazer isso. Por exemplo, no caso do Magazine Luiza, a Luísa Serrano treinou os filhos dela e toda essa mudança que a gente viu dentro do Magazine Luiza, dos aplicativos, das vendas online, foram feitas pelo filho dela, que hoje é o gestor da empresa. Então, ela já passou a empresa para um dos filhos e hoje ela já não faz mais parte da operação do negócio. Então, se sua empresa foi feita para ser herdada, você precisa preparar os seus herdeiros para que eles possam gerir e multiplicar o seu negócio. Quando você tem uma empresa que você precisa de recursos e você precisa de recursos e capital intelectual, ou seja, você precisa de mão de obra capacitada também, é interessante que você faça a diluição. Por quê? No caso do investimento anjo, você não recebe só o dinheiro, você vai selecionar pessoas, desenvolvedores, engenheiros, eh, equipe de marketing, para que você possa desenvolver o seu negócio. Então, você tem uma ideia, e para que essa ideia se transforme num produto minimamente viável, você precisa ter um time. E aí é interessante que essas pessoas tragam, além do capital intelectual, que elas tragam algum recurso para que vocês possam começar o seu negócio, tá? Então, nesse caso, é interessante fazer a diluição de capital. Outro caso que é interessante você fazer a diluição de capital. Você tem um negócio que foi feito para ser vendido. Por exemplo, a gente já viu aqui as nossas startups que nós observamos os pitches ao longo das imersões. Então, vai acontecer uma outra imersão agora no próximo dia 29/3, imersão em startups. E dentro dessas imersões, a gente tem alguns pitches, geralmente 2 pitches de startups. E uma das empresas que nós ouvimos o pitch dela, ela vendia, ela tinha um aplicativo que ela buscava boletos para esse aplicativo e ela tem um nome chamado Pagaí Ou. Se você tem uma conta Nubank, você sabe que existe essa funcionalidade dentro do aplicativo Nubank. Então, ela desenvolveu um aplicativo que já roda em um outro banco online, num outro aplicativo de banco. Então, ela precisa vender isso para uma instituição financeira que ainda não tenha essa funcionalidade. Então, ela nasce para ser vendida. Então, nesse caso, também é interessante a diluição de capital. Por quê? Porque esse negócio é um negócio que quanto mais rápido você vender, melhor. E quanto mais tempo você demorar para se desfazer dele, você corre o risco de nenhum negócio se tornar. Entendeu? Porque é um negócio que já existe, existem alguns bancos que já têm essa funcionalidade, então você precisa ter agilidade para vender esse negócio, essa funcionalidade, essa solução que você desenvolveu. Então, esse é o caso de diluição de capital, realmente no caso da empresa que nasce para ser vendida. Então, ela traz uma solução para um banco, ela traz uma solução para um cliente específico, tá? Como identificar os principais gargalos do seu negócio e traçar um plano de ação?
Então, para você que ainda não participou de uma imersão em startups, dentro do programa de aceleração de startups, a gente tem uma metodologia, e dentro da metodologia a gente trabalha com análise SWOT. Então, é uma ferramenta já consolidada, conhecida, mas que nem todo mundo usa. Então a gente usa isso para identificar as fraquezas e as ameaças. E dentro das fraquezas, você traça um plano de ação para que você trate essas fraquezas o mais rápido possível e as ameaças para que você minimize o impacto. Por exemplo, um seguro de carro. Você não pode prever um acidente de carro, mas você faz uma ação para mitigar o dano. Então, você faz um seguro de carro, prevendo que pode acontecer um acidente com você e você vai estar amparado. Então, quando você tem uma ameaça, você vai traçar um plano para mitigar o impacto, tá? E como é que é feito esse plano? Também com uma ferramenta totalmente conhecida, bastante difundida e consolidada já, então validada já, que outras pessoas utilizam e que você pode utilizar também, que é a ferramenta 5W2H. Então você vai justificar por que que aquilo vai ser feito, como vai ser feito, quanto vai custar, quem é que vai fazer, quanto tempo vai levar para você trazer aquela solução. Então você vai mapeando o seu problema e a solução para ele, tá? Então é uma ferramenta bastante interessante, inclusive para captação de recursos, porque quando você tem um problema da sua empresa que você pretende solucionar, você precisa estimar quanto tempo, quem é que vai fazer, quanto custa. Então, também é uma metodologia utilizada para você fazer um plano de ação para a captação de recursos. Eh, como as metodologias ágeis podem auxiliar o empreendedor para a estruturação e crescimento do negócio? Então, todas essas metodologias, elas são metodologias de impacto imediato. Uma delas, que a gente também fala dentro do programa de aceleração e dentro da imersão de startups, é a metodologia Canvas. Então, é uma metodologia também consolidada. Antigamente, a gente usava plano de negócios. O plano de negócios ele pode levar de 45 a 90 dias para ficar pronto. Então, você esperaria 3 meses para poder entender minimamente o seu negócio, para você traçar um panorama do seu mercado, de quem são os seus clientes, quais são as suas redes de conexões, para você ter parceiros estratégicos. E quando você faz um Canvas, de 1 a 2 dias, você tem um panorama de quanto recurso você precisa, eh, quais são os parceiros, qual é o problema que você resolve. Então você cria ali, num prazo muito curto de tempo, um panorama do seu negócio para que você possa desenvolver a solução propriamente dita. Então você ganha tempo, por isso a gente chama de metodologia ágil. E aí você pode continuar com essas metodologias. Então, você pode fazer design thinking. O que é um design thinking? Quando você tem um problema que você tem dificuldade em resolver, você amplia, as soluções, faz um brainstorming ali, depois você afunila aquelas soluções, e aí, se necessário, você amplia novamente, afunila até que você chegue numa solução palpável. Então essas metodologias, elas servem justamente para isso, para você ganhar velocidade. Até porque o nome startup é um início imediato, né, então você tem que ganhar tempo. Lembra que eu falei agora no início que algumas empresas nascem para ser vendidas? Já pensou se a solução que você desenvolve hoje, ela tem um mercado que hoje é mercado, mas amanhã não é mais mercado? É só a gente pensar no conceito de CD, de MP3 e que hoje a gente praticamente eu ouço música num aplicativo de YouTube Music. Então então você tem que pensar no tempo de validade da solução que você desenvolve. Por isso é importante também saber para quem você vai vender o seu negócio, para quem você vai vender a sua solução. E para isso é importante que você seja ágil nos seus procedimentos e no desenvolvimento da sua solução. Eh Onde e quais formas de contato para que o empreendedor possa orientar-se para tirar seu projeto do papel? O que eu comentei? Tudo vai depender do que você busca. Então, você busca, uma instituição de ensino? Por que você buscaria uma instituição de ensino? Principalmente para conseguir mão de obra qualificada, para conseguir acesso a registro de marcas e patentes, para conseguir, laboratórios de inovação. Então, para ter acesso à mão de obra,
patentes, laboratórios, você procura uma universidade. Quando você procura um mentor, você quer um acompanhamento de perto e você quer um acompanhamento individual. Então, você busca um mentor quando você confia naquele profissional, desde que ele já tenha cases de sucesso, e aí você vai ter um atendimento personalizado. A mentoria pressupõe que ele tenha um case de sucesso, porque ele vai te ensinar a fazer o que ele já sabe fazer ou que ele já mentorou alguém, ok? E quando você busca uma aceleradora, uma incubadora de startups, você busca quando você precisa de um local físico, por exemplo, um espaço de coworking, um endereço que você possa encaminhar correspondência, fazer uma reunião, quando você precisa de uma rede de mentores, mas nada muito específico, então você vai ter treinamentos, você vai ter palestras, você vai ter acesso a eventos. Então, nesses casos, você busca uma aceleradora ou uma incubadora de empresas, que você vai ser bem atendido nesses quesitos. Então, se você busca só o dinheiro, só o recurso, você já tem a equipe, você já sabe para quem você vai vender, você pode procurar um financiamento. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o cenário de captação de recursos. E eu vou contar para vocês que não tá tão fácil assim, tá? Então, assim, se você busca só o recurso, de repente não vale a pena você esperar o próximo edital, porque pode acontecer, dependendo da gestão, que ele não venha. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário de captação de recursos. Na semana passada, foi publicada a LOA, então a LOA da União, que é a Lei Orçamentária Anual da União, do Executivo da União. O que que acontece? Houve uma redução no investimento em ciência, tecnologia e inovação. O que que isso impacta nos nossos editais? Por exemplo, os editais FINEP, que são vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, os editais FAPEC são vinculados às fundações de inovação, mas eles também têm parte de recurso FINEP. Todos esses editais serão impactados com essa LOA. Por quê? A redução no orçamento implica que ou haverão menos editais, ou os recursos serão menores, ou haverão menos vagas. Então é importante entender isso. Por quê? Porque caso você não tenha ainda feito uma captação, é importante que você tenha uma proposta mestre e essa proposta mestre seja adaptada para os próximos editais que aparecerem, porque eles serão menos, com menos valores e a concorrência vai ser a cada vez maior. Tá? Então é bem importante você se preparar para esse cenário desse ano. O ano que vem a gente ainda precisa entender como é que vai ser a LOA do ano que vem, para poder entender como é que isso vai impactar na captação de recursos, principalmente de fundo perdido, que são esses recursos de editais que eles pedem no máximo a contrapartida de no máximo 10% do valor do edital. Então você não tem que devolver o recurso, você só tem que cumprir com os objetivos e metas estabelecidos no seu plano de trabalho, ok? Mas, como nem tudo, são coisas ruins, existe agora, em andamento, uma capacitação, uma formação para captadores de recursos para a cultura. Então, como está aberta essa capacitação para editais da cultura, provavelmente a cultura deve liberar mais recursos. Aldir Blanc e outros editais. O que que eu tenho percebido nesses editais da cultura? Primeiro, eles estão voltados para as minorias. Então, se você tem minorias na sua equipe, você vai ter uma vantagem competitiva nos editais, porque eu posso fazer a declaração de que eu tenho pessoas LGBT dentro da minha equipe, pessoas de origem afrodescendente ou indígena. Então, as minorias, elas recebem uma pontuação extra dentro do edital, desde que você faça uma autodeclaração de que existe alguém dentro da sua equipe que seja dentro dessa classificação. Mulheres também. Então, a gente tinha editais específicos para mulheres. Então, se dentro da sua equipe, ou se você, mulher, empresária, startupeira, que tá buscando recursos, geralmente existe uma linha diferente ali para mulheres. A gente tinha o FINEP Mulheres. Eu não encontrei mais esse edital, eu não sei se ele está vigente. Outro ponto importante: saiu a relação do Sebrae de todos os editais de fluxo contínuo agora de março. A diferença de fevereiro para março está gritante. Então, em fevereiro, a gente tinha um rol
de 120 páginas de editais de fundo perdido, financiamento e ações de apoio e aceleração. Em março, o edital caiu para 80 páginas, então realmente houve uma redução brusca dos editais de fluxo contínuo. Então a gente precisa aproveitar as poucas oportunidades que devem aparecer ao longo deste ano, para que você consiga se preparar cada vez melhor. Então, entenda bem o seu negócio, entenda bem a sua solução, prepare a sua equipe. Então eu tenho visto muito assim nos editais que eu participei, que o que mais conta a ponta é justamente a clareza da solução daquilo que você faz, a equipe bem formada, então você tem que ter pessoas com experiência, você tem que ter pessoas com formação, porque esses editais eles exigem isso, que você tenha uma formação específica, e isso inclui mestrado, doutorado também. Inclusive, parcerias com ICTs. Então eu tenho visto muitos editais que eles exigem que você tenha uma parceria com a universidade. Por quê? Dentro da macroação da União, existe lá, além do fomento ao desenvolvimento econômico, né, local, existe também, um quesito lá para fomento ao ecossistema de inovação. Por isso eles buscam incluir Sistema S, ICT. Então, o último edital que eu participei de e-commerce da BDI, que que a gente entrou, eu tive que informar que eu tinha Sistema S me dando suporte para aquela empresa, e que eu tinha, além do Sistema S, uma ICT. Então assim, esses editais, eles buscam que o ecossistema como um todo seja fomentado com o recurso que vai para a empresa. E outro ponto bem importante, o impacto da sua solução. A sua solução impacta em quantas pessoas? Então, eles querem entender o tipo de mercado que você está atingindo, para ver se você vai conseguir escalonar ou não. Então, se você vai conseguir atingir mais pessoas, se você vai conseguir internacionalizar. Lembra que eu já falei aqui, que eu atendi um cliente que trabalha com construção civil e que eu descobri que as planilhas, eh, de construção civil, SINAP, etcétera, são padrões internacionais e que isso facilita para ele, para que ele consiga internacionalizar o negócio dele. Então você precisa ter esse tipo de mentalidade. O seu negócio, ele é local, ele é regional, você consegue impactar outras regiões. Tenho visto também nos editais agro, eh, eles pedem para que você, esclareça se a sua solução ela é só voltada para o cerrado, se ela é só voltada para a Amazônia, se ela é só voltada para que tipo de bioma. Então é importante também você entender se a sua solução ela é adaptável a outros biomas. Então assim, é Pantanal? É Amazonas? É que região? Entendeu? Entender isso e como você consegue adaptar a sua solução para outros biomas, para que você possa também expandir a sua empresa, o seu negócio. Por hoje é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. O meu nome é Cibele Trivelato e eu sou captadora de empresas.